Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 25 de setembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Criação, outra ou uma expressão de amor. O texto que serve como base para o nosso texto é um texto muito conhecido de 1 João capítulo 4, verso 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando olhamos para a humanidade, percebemos que o ser humano é realmente tremendo. Ao mesmo tempo que num momento ele pode expressar o seu amor pelas pessoas que estão à sua volta, e é tão bonito quando vemos, por exemplo, uma expressão de amor de um pai para com o filho, de uma mãe para com o seu filho, de um marido para com a esposa, da esposa para com o marido, de um amigo para com o outro, de um familiar, enfim, de pessoas que às vezes nem sequer se conhecem, mas são capazes de demonstrar afeição ou até mesmo respeito, amor, simplesmente pelo fato de que o outro ser que está do outro lado é um ser humano, que também precisa, de alguma maneira, sentir-se importante dentro do contexto da própria humanidade. Eu me lembro, por exemplo, de que há algumas semanas atrás eu estava seguindo por uma das avenidas principais daqui da cidade de São Paulo, e uma cena me chamou a atenção. Eu vi um homem que havia parado para socorrer uma pessoa que havia sido atropelada. Esse indivíduo, ele fazia o máximo para poder tentar tornar a vida daquela pessoa que havia visivelmente fraturado uma das pernas, e ele fazia de tudo para poder tornar aquele momento difícil que a pessoa estava enfrentando num momento um pouco mais tranquilo, conversando, tentando estar ali o mais próximo possível, inclusive até tentando impedir a pessoa de se levantar enquanto os paramédicos não chegavam. Quando os paramédicos chegaram e levaram essa pessoa embora, uma coisa que me chamou a atenção foi que eles perguntaram: o que você é dessa pessoa? Essa pessoa é seu familiar? É alguém que você conhece? É um amigo? Ele disse: não, eu nunca o vi. Naquele momento, me passou pela cabeça alguma coisa. Um estranho que trata uma outra pessoa com tanta amabilidade, com tanto respeito, com tanto carinho, gastando um tempo significativo para poder estar junto com aquela pessoa, mesmo sendo uma pessoa estranha. Aí você olha e diz assim: puxa, por que essa pessoa fez isso? Porque, de alguma maneira, a humanidade que está dentro do indivíduo, que faz parte, ou que torna uma pessoa um ser humano, faz com que ele olhe o outro e talvez pense ou haja pensando: se uma situação como essa estivesse acontecendo comigo, eu gostaria de ser tratado da maneira como vou tratar essa pessoa. Aí então para de fazer as suas coisas para poder ajudar aquele outro. E a mesma coisa você é capaz de poder perceber numa perspectiva completamente oposta, quando você vê, por exemplo, um pai que num ato de grande raiva, de grande ódio, ele é capaz de matar a própria esposa e os dois filhos, um deles com 6 e o outro com 4 anos. Aí você olha e diz: mas um indivíduo como esse, ele deveria estar protegendo a sua família, por que ele age dessa maneira? E aí uma série de questionamentos são levantados e a pessoa simplesmente diz: eu estava com ódio. Tá, mas como é que num acesso de ódio você atenta contra aqueles pelos quais você deveria estar trabalhando para criar uma atmosfera de amor, de cuidado? Não existem explicações que possam, de alguma maneira, colocar em pratos limpos ou justificar uma atitude como essa. Como um ser humano, num momento, pode demonstrar amor para com um estranho e, num outro momento, pode atentar contra pessoas que são tão próximas. Nessa perspectiva, você percebe uma noção dualística, ou uma noção de dualidade que existe dentro do ser humano. Por um lado, o amor está presente. Por outro lado, elementos estranhos como o ódio aparecem dentro do ser humano. Quando olhamos, por exemplo, para um diálogo que aconteceu entre Cristo e os seus discípulos, quando lhe perguntaram: Senhor, por que existe a maldade? Se Deus é bom, se Deus é puro, se Deus é amor, na perspectiva do próprio texto que nós acabamos de ler, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Ora, se Deus é amor, por que existe a maldade no meio de todo o processo criativo que Deus estabeleceu? E Jesus contou uma história. Ele mencionou que um homem escolheu o melhor campo que ele podia, as melhores sementes de trigo que ele podia encontrar e semeou aquela boa semente. Entretanto, quando a semente germinou e começou a aparecer a planta como resultado daquela semente que havia brotado, os empregados perceberam que junto com o bom trigo havia também o joio, que é uma planta muito parecida com o trigo, mas que é uma erva daninha, que tem a tendência de sufocar o bom trigo. Eles perguntaram, patrão, o senhor não plantou apenas o bom trigo? Como o joio está lá no meio? E então, aquele homem explica, ele diz, um inimigo fez isso. Esse inimigo é apresentado como sendo o arqui-inimigo de Deus e, ao mesmo tempo, da humanidade. Seria uma coisa completamente ilógica e antibíblica mencionar que há um Deus que é amor e um Deus que é maldade. A Bíblia vai explicar para a gente que esse ser que é chamado de inimigo, ou de diabolos, ou Satan, ou diabo e Satanás, esse inimigo é um ser criado também. Aí a situação fica pior ainda, mas Deus criou o diabo. A gente vai estudar sobre isso mais adiante dentro do nosso estudo dessa semana. Mas o que precisamos compreender é que Deus é amor. E o seu amor é manifestado pelo menos de 3 maneiras. O Senhor Deus, ele é amor, e no relacionamento que existe entre a Trindade Divina, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse amor é plenamente demonstrado. O Senhor Deus, por exemplo, não precisava ter criado a humanidade ou qualquer outros seres dentro do universo. Dentro do próprio relacionamento que ele tem, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham, isso lhes bastaria. Mas Deus é amor na sua essência. E por ser amor e viver essa característica de amor dentro do contexto da Trindade, então esse amor se manifesta de uma segunda maneira. Não apenas entre a Trindade Divina, mas ele se manifesta num processo criativo, aonde o Senhor Deus vai criar seres que são capazes de amar, como eu mencionei, aquele indivíduo que parou tudo que ele estava fazendo quando um estranho havia sido atropelado, para poder ajudar aquele amigo. Esse amor de Deus, ele também foi colocado dentro do próprio ser humano. Mas esse amor não parou por aí. Esse amor que foi colocado dentro do ser humano, ele também permite, numa terceira perspectiva desse amor, permite que o ser humano haja com amor para com aqueles que estão à sua volta. Mas como o Senhor Deus criou esses seres com a capacidade de amar, criou-os também com a capacidade de poder escolher. Então, a humanidade é livre para poder escolher viver uma existência tendo como base o amor, ou experimentar um caminho de rebelião, um caminho de egoísmo, aonde o centro do universo passa a ser os meus próprios interesses. É claro que essa é a essência da rebelião, que vai completamente contra aquilo que é a essência do amor puro e verdadeiro. Quando estudarmos sobre a origem do mal, entenderemos essa base da rebelião. Mas o que precisamos compreender quando o assunto é amor, e essa dualidade que existe no ser humano, o mesmo ser humano que é capaz de parar para poder cuidar de um desconhecido porque é um ser humano, porque é meu irmão, porque é minha irmã, porque precisa de alguém que se preocupe, é o mesmo ser humano que, quando resolve escolher seguir o caminho da rebelião, é capaz de acabar com a vida da própria esposa e dos filhos, as pessoas mais próximas de si mesmo. Isso tudo só pode ser explicado tendo como base o livre-arbítrio, o direito de escolha. Deus, em seu amor, sendo em essência amor, ele não poderia criar seres, não é que ele não poderia, ele escolheu não criar seres que o obedeceriam ou que seriam obrigados a viver a experiência do amor. Mesmo que o amor seja a melhor coisa que pode acontecer na experiência de uma pessoa. Mas ele deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E talvez por isso encontremos hoje na humanidade essa noção dualística, essa noção aonde você encontra o ser humano vivendo em determinado momento a experiência do amor, puro e desinteressado pelo semelhante, em outro momento vivendo situações em que o egoísmo o leva até a situações extremas.
onde ele atenta contra as pessoas mais próximas dele mesmo, pessoas às quais ele deveria estar protegendo, ajudando e amparando. Qual é a base, portanto, para legislarmos dentro da nossa experiência? Bem, a base é exatamente o livre-arbítrio, o direito de escolha. Hoje somos chamados a escolher viver uma experiência de amor. Aliás, o próprio João vai dizer para a gente, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Conhecer a Deus, portanto, significa experimentar o amor de Deus na nossa própria realidade. E quando experimentamos esse amor brota de nós para aqueles que estão à nossa volta. É isso que Deus espera que tenhamos, ou que tomemos a decisão de poder viver. Gostaria de orar, pedindo a Deus para que me ajudasse a viver essa realidade. Você quer se unir a mim? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que o Senhor é amor. Ajuda-nos a viver essa experiência de amor uns para com os outros. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?